Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, aqui nas redes sociais e mídias sociais. O nosso objetivo nas redes sociais e mídias sociais é levar a verdade do Evangelho até você. A verdade pura, genuína e verdadeira, sem inventação. Glórias a Deus. Porque nós estamos vendo os últimos dias da Igreja de Cristo. E quantos mentirosos e mentirosa têm se levantado e têm se introduzido no nosso meio. Mas para isso, devemos fazer uma correção doutrinária. O que é a correção doutrinária? É você procurar observar, ouvindo, se o que a pessoa que está te ensinando tem respaldo bíblico. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, tem tocado no meu coração para trazer acerca desses assuntos. E olha que eu busquei vários respaldos, várias informações, desde o Gênesis até o Apocalipse. Eu procurei informações bíblicas aprofundadas, procurei informação teológica, procurei informação científica e procurei informação jurídica e não consegui achar. A palavra de Deus não teve variação e nem mudança nenhuma. Por isso, devemos estar na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, o que despreza a palavra perecerá. E mais, ainda diz assim, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meus irmãos e minhas irmãs, para mim não me demorar muito, já entrar logo na profundidade da palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele nos qualificou para isso. Sou formado pelo Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão e tenho uma extensão no IB, no Seminário de Madureira, e mais alguns diplomas de conhecimento aprofundado nas Escrituras. Eu queria até concordar com essa galera aí, mas não dá. Não dá para concordar porque não há respaldo bíblico o que eles estão fazendo. Não há autorização divina. Não há concordância apostólica ou doutrinária. Se fosse assim, Jesus Cristo, sabiamente, inteligente, sendo a palavra viva que veio do céu para cá, chamaria sua mãe Maria, que é o que eu tenho falado direto, e falava: mãe, a senhora vai ser o exemplo modelo para todos aqueles que tentarem contestar o que vai acontecer nos anos vindouros. Mas não foi assim. Você entendeu? Não vou me aprofundar muito. Só vou falar aqui de Débora. Juíza Débora entre os juízes. Juiz é profissão ou é cargo eclesiástico? Aí fica o seu parecer aí. Se houve uma autorização divina para ela ali como juíza, para liderar aquele povo, porque é um cargo profissional. Depois dela, não apareceu mais nenhuma outra alterando de juíza para cargos eclesiásticos. Não houve. Por isso que eu falei, Jesus Cristo poderia ter mudado isso, e não mudou. Levantou 12 apóstolos, deixou sua mãe ali, respeitando ela como mãe. Levantou mais 70 apóstolos, mais 70 discípulos, sua mãe estava ali, respeitando ela como mãe. Porque a Bíblia diz: respeitai pai e mãe, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Aí levantou mais 512 discípulos, depois da ressurreição surgiu mais 512 discípulos, ali antes de Jesus subir aos céus, está ali, está registrado, está bíblico. Sua mãe continuou ali. Glórias a Deus. Então não houve uma alteração na profundeza das Escrituras e doutrinária. Foi o que eu chamei um pastor para conversar. Não entra por esse caminho, meu amigo, entra pelo caminho bíblico. Porque a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Glórias a Deus.
Eu tenho esse trabalho, irmão, nas redes sociais e mídias sociais há mais de 10 anos que eu trabalho com isso. Para quem muito não compreende, ou os desinformados que pensam que eu estou chegando agora, eu não estou chegando agora. Estou nesse trabalho há mais de 10 anos. Porque os desinformados acham que eu estou na rede social para buscar fama. Eu não estou aqui para buscar fama não, irmão. Já sou famoso nas redes sociais. Pela quantidade de seguidores que eu tenho. Só que infelizmente ou felizmente no meio dos seguidores vem os perseguidores também. Mas deixa tudo, é um pacote só. Para aumentar mais e agregar mais ao nosso currículo espiritual. Glórias a Deus. Porque os perseguidores tentam nos atrapalhar e se enrolam todinho. Nos perseguem, tentam nos abafar. Fala que nós não somos, que nós não estamos na direção. Mas não estou nem aí para eles. A minha preocupação é com o reino dos céus e com Jesus e que a palavra da verdade chegue até você. Eu não cheguei até aqui à toa. Não cheguei até aqui pegando carona e nem montando nas costas de ninguém para chegar até aqui. Sabe o que é montar nas costas de alguém? É prejudicar os outros para querer crescer. Então a gente vê tudo isso na vida material e na vida espiritual. Que infelizmente até na vida espiritual tem isso. Glórias a Deus. Mas eu não me preocupo com isso. Uma certa vez chegaram para mim e falaram assim: irmão, cuidado. Estão fazendo uma fofoca com o teu nome. Olha, vai acabar com o teu ministério. É melhor você ir lá tirar satisfação. Eu falei, eu? Tirar satisfação? E fiz assim para a pessoa que estava me trazendo a informação. Deus, o que eu tenho é meu? Aí o Criador olhou para mim. Senhor, carga é meu. O ministério é meu. E agora, Criador? Eu pelejarei por vós, e vós calareis. Entreguei todo mundo na mão de Deus. Sabe o que aconteceu? Aquela cambada de ajuntamento, de fofoqueiro do inferno, inventando um monte de mentira a meu respeito, se autodestruiu. Ficaram louco, maluco, desempregado. Passaram a adversidade e não precisei fazer nada. O próprio Criador foi lá, ó, e embaralhou todo mundo. Foi que nem quando aconteceu numa ocasião, num determinado lugar, a pessoa chegou para mim e falou assim: você é pastor falso, você é pastor mentiroso. Aí eu dei confiança para a pessoa e falei assim: eu quero que você prove aonde está a minha falsidade para me procurar entender e me consertar. Entendeu? A pessoa não provou, inventou um monte de coisa, inventou isso, aquilo, outro, coisa que não tinha, sem sentido, sem pé e sem cabeça. Você não está conseguindo provar. Agora eu vou provar que você é que é falso e mentiroso e vive uma vida falsa. Isso era o ímpio. Aí a pessoa falou: quero ver você provar então. Aí é aquele detalhe que eu sempre falei: quando você nasceu, a tua mãe te deu mamadeira ou te deu cachaça para você beber? Aí a pessoa: não, o que tem a ver uma coisa? Não, eu quero que você me responda. Tudo que eu te perguntar, você me responde. Porque tudo que você me perguntou, eu respondi. E você não provou nada. Agora eu vou provar que o falso aqui que está na minha frente é você e não sou eu. Aí o que aconteceu? Glórias a Deus. Alguém quer café aí? A produção acabou de me trazer café aqui, cara. Por isso que é bom. Case com a pessoa certa, que você vai ter sempre café de manhã. E se você casar com a pessoa errada, a única coisa que você vai ter aí é uma panela voando na tua cabeça. Glórias a Deus. E não dá, né, gente? Casou com a pessoa errada, faça o que a Bíblia diz. Não tem mais como consertar o teu erro. Não adianta nem separar para arrumar outra, que aí você acaba com o teu ministério. Casou com a pessoa errada, só tem uma informação para você à luz da Bíblia. Não é a separação. Vai ficar nos montes, nos desertos, que é o que a Bíblia diz que está em Provérbio. Que a mulher rixosa, é melhor você estar lá nos montes, no deserto, que estar dentro de uma casa com uma mulher rixosa, confuseira e brigona. Você entendeu? Mas vamos lá, o assunto não é esse. O assunto é para aconselhamento de casais. Mas isso fica uma próxima informação. Mas vamos lá. Aí o rapaz me chamou de pastor falso. Aí eu cheguei para ele e falei assim: eu vou provar quem é falso aqui, já que você não consegue provar que eu sou falso, eu vou provar quem é o falso. Aí ele: eu quero ver você provar. Então eu vou provar.
a única pessoa falsa que está aqui é você que está na minha frente. Aí ele, prove então a minha falsidade. Falei, vamos lá então. Quando você nasceu, a tua mãe te deu mamadeira ou te deu cachaça para você beber? Aí ele, o que tem a ver uma coisa com outra? Falei, me responde, só me responde, depois eu vou te dar o resumo. Aí ele, minha mãe me deu mamadeira. Certíssimo. Quando você nasceu fumando charuto ou o teu pai e tua mãe deu alimento saudável para você crescer com saúde? Me deu alimento saudável, tá bom, certo. Quando você nasceu em ato de prostituição, ou teu pai e a tua mãe te conduziu dizendo, meu filho ou minha filha, quando crescer, escolha bem para que você possa ter um futuro. Não foi isso? Aí ele foi. Quando você nasceu batendo burugudu, batendo tambor, ou ir na igreja idólatra, ou ir nas seitas, ou teu pai e tua mãe falou, quando você crescer, quando você tiver de maior, você vai escolher qual religião ou em qual lugar você deve estar. Não foi assim? Ele foi assim. Vamos mais, continuando. Quando você nasceu, e foi indo. Quando você nasceu, chegou a verdade até você ou chegou a mentira até você? Aí ele ficou pensativo. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a única pessoa falsa que está na minha frente é você, porque você vive uma vida que Deus nunca quis para você. Porque a pessoa que bebe, com o tempo ou logo em breve, vai ter uma cirrose. A pessoa que fuma, logo em breve, vai ter tumores no corpo. A pessoa que se prostitui vai ter doenças sexualmente transmissíveis, que vai pegar de alguém, entendeu? A pessoa que bate burugudu, se não aceitar Jesus a tempo, vai direto queimar no fogo do inferno. E vice-versa. Então, a única pessoa que está na minha frente, falso, é você, e não sou eu. Aí ficou sem graça, e foi embora. É o que eu falo, irmão. Às vezes eu observo a atitude de alguns cristãos que fica tão se mundanizando, aí quando o ímpio ou o crente falso chega até ele, não tem resposta para dar. O servo de Deus tem que ter resposta, meu amigo e minha amiga. Se você não tem resposta para dar, é porque você está desviado, você tem que aceitar Jesus de novo. Um outro caso, quer ver? De um outro ímpio. Eu estava tranquilo na minha, e ele sabendo que eu sou rigoroso nas escrituras e na doutrina de Deus, aí ele veio querer me testar. Aí ele chegou para mim e falou assim, irmão, quero uma informação sua acerca de um aspecto humano e homem. Eu falei, tá bom, se tiver no meu alcance, eu vou te responder. Aí ele, o que você pensa acerca de um homem quando muitas mulheres dão em cima dele? Eu falei, eu não penso nada. Pra mim, eu repreendo na hora, porque já começa o erro por aí. Aí ele, não há erro nenhum nisso. Eu falei, por que não há erro nenhum? Ele, porque nós homens temos o instinto conquistador. Nós nascemos para isso, para dar em cima de muitas mulheres e as mulheres se entregar a nós. Ele falando isso foi ele falando isso. Eu falei, eu posso até concordar contigo, meu amigo, em um aspecto. Se você me responder bem, aí eu vou concordar contigo. Aí ele caiu na armadilha da resposta. E era tudo que eu queria. Ele, a sua esposa sabe que você está fazendo isso? Aí ele, não, você está maluco? Você está querendo destruir meu casamento? Eu falei, não. Então, meu amigo, não é espírito conquistador. Não é, de jeito nenhum. Se você faz uma prática dessa em que sua esposa não está de acordo, é sinal que você está sendo guiado por espíritos malignos. Caramba, quando eu falei isso, meu Deus do céu, ele arregalou o olhão e veio, você tem que provar isso que você está falando. Eu falei, provar é comigo mesmo. Vamos à prova dos 9? Vamos provar? Vamos então. Vou provar que é um espírito maligno que está te usando. E vou dizer o nome do espírito, hein? Ou é o Zé Pilintra, ou é o Exu Caveira. Em você. E nas mulheres, as pombagira, que estão se manifestando, se elas perceberem que é a pombagira. Aí tem como você provar isso? Falei, tem, à luz da Bíblia. Osés, capítulo 5, versículo 4. Porque o espírito da prostituição está nele. E ele não vem para o Senhor para não se converter.
Se a Bíblia diz que é o espírito da prostituição, então você está com o espírito da prostituição. E as mulheres que estão se cantando com você estão com o espírito da prostituição. Só isso, só. No dia que a verdade vir à tona, e vai vir logo, vai destruir a tua vida e teu casamento. Então se conserta enquanto é tempo e para de fazer essas coisas erradas. Porque a sua esposa não merece isso que você está fazendo. Porque além de você estar praticando isso que é errado, você vai acabar levando doença para dentro de casa para contaminar a tua esposa. Aí ele parou de falar comigo. Ouviu a verdade? Contra fatos, não há argumento. E não existe lei e nem processos judiciais contra isso. Mas vamos à mensagem da palavra do Senhor? Vamos entender o pensamento de Deus agora? Que daqui a pouquinho eu tenho que estar na consagração. Nas nossas igrejas, nas igrejas aonde eu estou, a verdade se manifesta sim. Quem não quiser ouvir a verdade, fica em casa, vendo Domingão do Faustão, ou vendo Sabadão Sertanejo, mas lá você vai ouvir a verdade do Evangelho. Se tiver dúvida, depois me procure que eu vou lhe orientar à luz da Bíblia. Glórias a Deus. Não vou enganar ninguém, irmão. Não vou ficar fazendo média com ninguém. Só vou andar de acordo conforme a Bíblia diz. Então vamos à mensagem da palavra do Senhor. Antes de mais nada, sou educado. Quer um café? É café com leitinho. É isso aqui, ó. Não é cachaça, não. Pega a ilustração aí que eu fiz aí, ó. É isso aqui, ó. Vamos lá. Crede nos meus profetas e prosperareis. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Livro de Judas. A chapa vai ficar quente aqui agora, hein? Como diz aquela missionária. O título que ela leva não existe na Bíblia. Mas vamos lá. Como diz aquela missionária, vai voar caquinho de demônio para tudo quanto é lugar. Que o Senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta. E vai voar caquinho de demônio pela janela para tudo quanto é lugar. Vamos lá então. Livro de Judas, capítulo 1. Do versículo 1, a leitura vai ser bem alternada porque faz-se a necessidade para isso. E diz assim a palavra do Senhor, que o que precisamos saber está na Bíblia. Prefácios e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ao chamado e querido em Deus Pai, conservado por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Mais um prefácio. Contra os ímpios e falsos mestres. Amados, procurando eu vos escrever com toda diligência acerca de comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, olha só, necessidade, escrever-vos, e exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada. Deixa eu pegar a Bíblia na mão para me poder ler mais rápido. Minha vista não está muito boa, não. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos, para este mesmo juízo, homens ímpios, que conservam em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus único e dominador, e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quem... Lembrai-vos como que uma vez já soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas os deixaram em sua própria habitação, os reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como em Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido, como aquele ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. E contudo, também estes semelhantemente, adormecido, contaminaram sua própria carne, rejeitando a dominação e vitupério às autoridades. Mas o arcanjo Miguel, contendendo com o diabo a disputa acerca do corpo de Moisés, glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Houve uma queda de luz aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Calma aí, nós vamos continuar, hein? Deixa eu ver aqui, a internet voltou. Tudo direitinho, vamos lá, hein? Tô aqui no versículo 9, hein? Mas o arcanjo Miguel,
quando contendia a disputa do respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Glórias a Deus. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e perecerão na contradição de Corá. Estes são manchas de vossas festas de caridade, branqueando-se convosco e prestando de si mesmo, sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte para outra. Glórias a Deus. São como árvores murcha e frutífera, 2 vezes morta e desgarrada, ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para o qual está eternamente reservado, e negritude das nuvens. E desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras impiamente cometeram, por todas as suas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias consciências, cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amado, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andavam segundo as suas ímpias consciências. Estes são os que causam divisão, sensuais, que não têm o Espírito do Senhor. Mais uns tópicozinhos. Mas vós, amados, edificamos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservando a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvando alguns, arrebatando do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentai-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória, ao único Deus e Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, por que eu li agora a palavra de Deus bem alternadamente? Tivemos uma interrupção bem rápida, que a luz aqui caiu, e observamos aí que voltou rápido também. Então dá para continuar na revelação. O que eu tenho para trazer para vós aqui hoje? São informações importantes, são informações bíblicas, são informações apostólicas, doutrinárias, teológicas e de alerta. Em algum amparo, em alguma visão, em alguns aspectos científicos, literários, filosóficos e jurídicos. O que eu tenho para passar para vós aqui agora nesse momento? A leitura foi bem alternada. Por que eu fiz essa leitura alternada? Se Judas, irmão de Tiago, ele teve essa preocupação já naquele período e naquela época, o que acontece é que as coisas estavam desandando já naquela época. Os irmãos e as irmãs estavam sendo persuadidos a praticar coisas e a se comportar de um jeito em que a sã doutrina da palavra de Deus e apostólica não estavam sendo mais obedecida. Eles estavam falando uma coisa e vivendo outra, pregando uma coisa e vivendo outra, vivendo como os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos da época. Irmãos, irmãs, todas as vezes em que você olha para a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse, no Antigo e no Novo Testamento, quando o povo, aquela nação era destruída, é porque todos já não estavam mais obedecendo o que estava escrito na palavra de Deus. Isso já vem desde lá antigo. Por isso que a cada dia é obrigação sua, assim como minha,
procurar entender, observar se este homem ou esta mulher está se ensinando verdadeiramente o que está escrito na Bíblia. Se ele está ensinando e não é bíblico, não aceite. Você entendeu, meus irmãos? Você entendeu, minhas irmãs? Quando ele diz aqui no versículo 3, ó, amados, procuramos com diligência escrever com toda diligência acerca de comum salvação. Ó, tive por necessidade escrever. Por que ele chegou a esse ponto? Porque já ali naquela região, aonde ele se localizava, a situação estava caótica. E ele ainda diz assim, ó, a exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Que fé é essa que você está tendo? Que fé é essa que você está seguindo? A Bíblia é bem clara quando diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas que fé é essa? Que ensinamento é esse? Está na Bíblia ou está fora da Bíblia? Você entendeu, meus irmãos? Você entendeu, minhas irmãs? Graças a Deus que o Espírito Santo de Deus fez eu me corrigir a tempo. Quase que eu caio também no mesmo engano do erro doutrinário. Eu quero ir para o céu, irmão, não quero ir para o inferno, não. Já basta a igreja idólatra, que adora Maria, e agora nós, os santos do lado de cá, vamos adorar também? Entenda muito bem, desde o Gênesis até o Apocalipse, ele está aqui, ó, no livro de Judas, ele está trazendo vários pareceres, desde lá de trás do Antigo Testamento, chegando até o Novo, e mostrando que, ó, cuidado, vocês estão errando, o caminho não é esse, retorne ao caminho que Deus vos ensinou, ao caminho que Jesus mostrou, ao caminho do que os santos profetas apregoaram com a sã doutrina de Jesus e a palavra de Deus. Aí vamos lá, porque se introduzir o perigo está aqui, ó, o perigo está aqui, ó. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito, para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Que a gente começa a distorcer tudo. A graça de Deus não quer dizer que você deve estar abusando, não, irmão. Porque na graça de Deus mesmo, Deus matou Herodes. Na graça de Deus mesmo, Deus matou Ananias e Safiras. Na graça de Deus mesmo, Deus derrubou Paulo. Só não matou ele porque Paulo seria aquele que seria usado para escrever as epístolas que ele escreveu. Por isso que a cada dia, quem quer que seja, pode ser o pastor, pode ser o bicho, pode ser o presbítero, pode ser o obreiro, pode ser quem for. Se não tiver na Bíblia Sagrada, não aceite. Você sai do mundo para a igreja para ser livre, não para voltar a ser escravo. Você entendeu, meus irmãos? Você entendeu, minhas irmãs? Cuidado com aqueles que vivem desordenadamente. Ninguém sabe para onde vem e nem sabe para onde vai. Meus irmãos, minhas irmãs, eu trabalho nas redes sociais há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos trabalho nas redes sociais e mídias sociais. Calma aí. Quer café? Quer café? Daqui eu vou direto para a consagração. Glória a Deus. Eu trabalho nas redes sociais e mídias sociais há mais de 10 anos. Só devo a Deus e a mais ninguém. Olha só as redes sociais que eu estou cadastrado. Deixa eu mostrar aqui para você. As redes sociais em que eu estou cadastrado: Facebook, Instagram, Quai, TikTok, YouTube, Snapchat, Like, Cos TV, Gatry, que são plataformas internacionais, sou cadastrado pelas plataformas internacionais lá de fora, LinkedIn,
Message, WhatsApp, Telegram, Twitter, Tumblr, Signal, Imo, VK, Twitch, que é uma réplica do Twitter. E tenho as plataformas profissionais que eu estou cadastrado também. Você pode me achar lá, que é o PicasArts, Pinterest, Canva, Gumroad, que é uma plataforma internacional também, que eu gosto muito de ver os ensinamentos de alguns americanos, Castbox e Spot. E apareceu mais duas plataformas aí que eu já estou estudando, que foi a minha esposa que me apresentou, e eu vou ver direitinho como é que é, se eles aceitam os nossos princípios lá, eu vou entrar. Agora, se ficar de conversa fiada lá, eu não entro lá não, mas também eu detono aqui. As pessoas vigiar, que tem coisa que é do diabo 100%, então não dá pra gente entrar. Agora, tem coisa que dá pra gente entrar e brigar um pouco, né? Uma parte o diabo faz arruaça e a outra parte a gente vai restaurando todo mundo que está sendo enganado pelo diabo. Por isso que eu estou nas redes sociais e mídias sociais. É para pregar a verdade. Eu sempre fui sincero desde o dia que eu entrei. Não gosta da verdade, não é obrigado a me ouvir. É só bloquear. Sai do meu endereço. Você não é obrigado a estar aí comigo. A minha rede social, ela cresce muito. Juntando todas elas, dá quase 20 mil seguidores. Eu tenho as minhas redes sociais oficiais, que tem muito mais do que essa outra que eu estou aqui. Eu estou aqui nesse exato momento agora, fazendo a transmissão, ouvindo e trazendo verdade para você. Eu não vou mentir. Não vou mentir. Glórias a Deus. Agora, existe muita gente que fica com medo de rede social, provavelmente deve estar devendo alguma coisa. Porque se aparecer muito na rede social, daqui a pouquinho alguém acha. Alguém acha? Esse aí? Essa aí? Deus me livre. Isso aí no trabalho é uma desgraça. Isso aí na escola é uma desgraça. Isso aí na rua é uma desgraça. Isso aí dá um mau testemunho que só vendo. É isso que acontece. Por isso que muita gente fica com medo. Sabe que alguém vai achar. Você entendeu? Essa aqui é a realidade. Mas vamos continuar no raciocínio. Aí mais diz assim o versículo 5. Mas quero lembrar-vos que, como quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que ele quer dizer com isso? Que salvação é coisa séria. É coisa séria. Vida espiritual é coisa séria. Existe muita gente que pensa que a gente está brincando na igreja. Eu sirvo a Jesus há quase 20 anos. Me converti em 1996, me batizei em 1997, em 1998 eu me batizou com o Espírito Santo e eu estou na igreja até o dia de hoje. Se você não se consertar com a sua vida, os seus olhos maus, seus ouvidos maus, sua boca mal, seu comportamento mal, você vai queimar no fogo do inferno. O Senhor vai te ferir. Se você não se converter, ficar achando que igreja é brincadeira, que servir a Deus é brincadeira, e que você vai enganar os ungidos e as ungidas, não vai enganar não. Porque a Bíblia é bem clara. Antes de Deus fazer qualquer coisa, o Senhor revela aos seus santos profetas. E depois que cair, não vai conseguir se levantar mais. Porque a Bíblia é bem clara. De engano, na minha casa não permanecerá. Glórias a Deus. Por isso que diz ali, ó. O Senhor, depois de ter salvo um povo, tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Vamos lá. E aos anjos, versículo 6, que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, os reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. E tem mais, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido, ido após a carne, que estavam na carne, pecando tudo quanto é tipo de pecado, ó, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo. Que fogo é esse, irmão? Como é que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruído? A Bíblia diz que desceu fogo no céu e destruiu aquele lugar. Deus não é brincadeira, não. Jesus não é brincadeira, não. O Espírito Santo não é brincadeira, não. Toma uma posição, se conserta, passa a fazer o que é correto para Deus. Para de ficar no engano e na mentira.
Eu estou na igreja há quase 20 anos, irmão, ou mais. Eu não comecei agora, não. Eu vi muita gente se destruir. Eu vi, por brincar com as coisas de Deus. Eu vi, por isso que eu não brinco. Eu ainda permaneço naquilo que eu aprendi há 15 anos, há 20 anos atrás. Eu às vezes me atualizo em algumas informações, quando eu vejo a coisa andando diferente, eu vou aos mais velhos do que eu, aos mais experientes, e eu pergunto, meu Senhor, isso aqui está correto? Isso aqui está certo? Eu vou lá perguntar, porque não custa nada. Sempre bom aprender novamente, ou não é? Agora eu vou continuar insistindo no erro doutrinário? Eu vou continuar insistindo naquilo que está errado, sabendo que a Bíblia não autoriza e eu vou fazer? Eu estou em pecado, ora! Estou pecando! E estou fazendo os outros pecar também! Vou falar de novo, irmão, só não vou me aprofundar. Jesus Cristo, se quisesse mudar, colocaria a mãe dele como exemplo! Olha a mãe, mamãe, bença mãe, bença meu filho, Deus te abençoe, eu sou mãe de Deus, o que você quer, meu filho? Mamãe, eu vou deixar você como exemplo, tá, mamãe? Tem 12 apóstolos, eu vou colocar você como apóstolo, tá? Pode ser, mamãe? Mas, meu filho, isso está nos escritos. Oh, meu filho, isso está na Torá. Oh, meu filho, isso está Meu filho, isso aí está nos livros poéticos, proféticos, profetas maiores e menores. Meu filho, a teologia respalda isso? Meu filho, depois que se compôs os 66 livros da Bíblia, será que isso vai estar? Não, mamãe, eu vou colocar, tá bom? Tá bom, mamãe? Meu filho, não faça isso, meu filho. Olha o que está escrito. Foi assim que ele fez? Não. Pelo contrário, quando a mãe de Jesus chegou a Jesus, acabou o vinho, meu filho. Acabou o vinho. Eles querem dar talagada lá. Que? Para trás de mim, mulher. Para trás de mim. Aí o que Jesus fez? Onde os aproveitadores, crentes pingus, que gostam de beber? Tu gosta de beber, né? Aí Jesus fez a água e vinho. O que Jesus quer dizer com isso? Água e vinho. Suco. Ó, eu tô fazendo biquinho, ó. Suco. Tô fazendo biquinho. Não é você encher a cara de vinho com álcool, não. Jesus transformou água em vinho. Jesus bebeu. Os apóstolos beberam. Pelo contrário, o próprio Jesus repreendeu. Está lá na Bíblia. Antes de Jesus ser entregue aos homens, ele está escrito lá no livro de Lucas: vigiai e orai com a embriaguez, porque quando chegar naquele dia, se tiverem com o coração cheio de embriaguez, não subireis. Está lá escrito lá. Quer saber mais sobre a bebida? Não é o tópico de hoje não, mas vou aproveitar que sem querer acabei entrando no assunto que não era esse. Eu tenho uma mensagem específica sobre isso. Não, você nunca mais vai beber. O tema da mensagem é Operação Lei Seca na Igreja. Está lá no meu canal no YouTube, procura. Foram 2 mensagens que eu preguei. Uma na igreja e outra na emissora de rádio. Na igreja foi Operação Lei Seca na Igreja. E na rádio foi A Liderança da Igreja Não Beberá. Para ver, mensagem muito boa, irmão. Para quem, esses crentes pinguços aí vai parar de beber rapidinho mais, hein? Você que gosta de beber, que é pastor, você sabe que você está errado, né? Você que bebe, sabe o que Jesus te chama, o que Deus te chama? De cachorro vira-lata. Isso está escrito. E eu te mostro na Bíblia, tá? Eu te mostro na Bíblia. Esses cães são gulosos. E não se pode fartar. Quer que eu te mostre? Está lá na Bíblia. Porque tudo eu me respaldo pelas escrituras. Vamos lá, continuando. Vem, Didinho. Vem, Didinho. Vem, Didinho. Aí vamos lá, continuando. Versículo 8. E contudo também estes semelhantemente adormecidos contaminaram sua própria carne, rejeitando a dominação e vituperam as autoridades. Eles vão desordenadamente e as autoridades começam a querer falar mal. Dizer que nem tudo é o que está escrito, que Deus só quer o coração, mas vamos continuando. Mas o arcanjo Miguel, contendendo com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés,
não ousou pronunciar a maldição de juízo contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. É o que eu tenho feito, irmão, até o dia de hoje. Eles vêm tentar contender, o diabo vem tentar contender, eles começam a querer inventar tentando contender. Eu falo: o Senhor te repreenda. Vai na tua paz, ou vai na tua tormenta, que eu vou seguir meu caminho. Porque não adianta, irmão, com pessoas que já estão com a mente cauterizada, não adianta você tentar explicar. A Bíblia já fala acerca deles. Eles ensinam sempre, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Mulheres cativam de casa em casa, arrebatando aquelas que perderam a visão de Deus. Isso que é a realidade. Então não perca tempo, ganhe tempo. Por que as pessoas acreditam em tudo aquilo que eu falo? Porque eles sabem que eu falo a verdade. Recentemente, aí tem pouco tempo agora, uma pessoa chegou para minha esposa, chamando ela de Maria. Maria, Maria, Maria. Vocês estão entendendo, né? Oxe, está repreendida. Não é isso não. Ela não é Maria, ela é missionária. Ela não é Maria, ela é missionária. Não, mas aí o singular, o plural, ou o gênero de masculino e feminino, pode parar. No mundo espiritual isso não existe. Ou então chama ela só de obreira, membra, mas não chama disso. Porque eu não vou atropelar o que diz a palavra do Senhor. Eu não vou. Quem quiser enfeitar o pavão, que enfeite. Mas eu não vou fazer isso. Mas vamos continuando. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Eles pensam que conhecem a verdade, mas nunca tiveram um aprofundamento real sobre as Sagradas Escrituras. Eles pegam um versículo isolado, aquele versículo isolado eles começam a querer fazer uma doutrina. Só que quando se depara com um que verdadeiramente conhece a verdade, eles se quebram todo. Se quebram todo. Aí vamos lá então. Era aqui onde eu queria chegar. Versículo 11. Vem comigo, hein? Vem comigo para vocês entenderem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá, Datã e Abiram. Caminho de Caim. Que caminho de Caim é esse? Caminho de Caim. O que Caim fez? É só você ir lá no Antigo Testamento, livro de Gênesis, Adão e Eva, Caim e Abel. O que Caim fez com Abel? Matou seu irmão de sangue, porque Deus olhava mais para aquele que é fiel do que para aquele que é infiel. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. O que Balaão fez? É só você ir lá para Números, e lá em Números você vai ver Balaão se vendendo para os inimigos de Deus, ensinando doutrina distorcida no meio do povo. É o que está acontecendo agora, doutrina distorcida, para que o povo de Deus santo, escolhido, venha perder a autoridade e poder e o inimigo vencer. Mas aí o que acontece? O anjo apareceu para meter a espada em Balaão e ele deu uma sorte terrível, ou livramento, que a jumenta não permitiu acontecer. E você conhece a história da jumenta que profetizou, entendeu? Você conhece a história. Agora vamos lá. Primeiro, matou seu irmão. Segundo, doutrina pervertida. Terceiro, Corá, Datã e Abiram. O que é isso? Eles se levantaram contra o ungido Moisés, porque eles acharam, ou entenderam, que Deus não tinha levantado Moisés, só Moisés, e eles queriam também ser sacerdote. Eles não queriam ser só levita, ou estar oferecendo as oferendas no templo. Eles entenderam que deveria ser eles também. Não é errado você querer ser. O errado é você querer distorcer. Não esperar o teu momento. Isso que é errado. Então o que acontece? Eles se levantam contra Moisés de uma tal maneira que Moisés ora a Deus e Deus vai e dá a resposta a Moisés o que ia fazer. O que aconteceu? A terra se abriu
e consumiu vivo. A Bíblia é que diz: e consumiu vivo, descendo ao inferno, Corá, Datã, Abirão e todos aqueles que se levantaram contra a verdade. Todos aqueles que se levantam contra a verdade vai descer mais cedo ou mais tarde ao inferno. Não vai durar muito tempo. Não vai. Isso eu te garanto. Não são palavras minhas. É o que está escrito aqui. Mas para resumirmos, para terminar, porque não temos mais tempo e temos que estar ali na igreja ali para junto louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Vamos a um entendimento. Só para resumir, eu vou falar só mais um versículo para poder chegar lá no horário, lá na igreja. O versículo 22 e 23. Olha só a gravidade da situação. Tem muita gente que já está indo para o inferno e pensa que está indo para o céu. Deus colocou isso no meu coração para alertar essas pessoas para não queimar no fogo do inferno. Ainda dá tempo ainda de se escapar, hein? Ó, livro de Judas, capítulo 1, do versículo 22 e 23, ó. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Salvai alguns arrebatando do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Aborrecendo o que é? Falando a verdade, até a verdade impregnar na cabeça deles. Por que eu gosto de falar aqui nas redes sociais, irmão? Primeiro, que é um ministério que Deus me deu nas redes sociais. E segundo, que eu tenho mais tempo para poder ensinar. Na igreja o tempo passa muito rápido. Quando você vai ver, acabou o tempo. Por isso que eu convido as pessoas, glórias a Deus, para poder me assistir pelas redes sociais. Se você aguentar do início até o final, porque aqui a palavra é salgada, irmão. Aqui comigo não tem negócio de amizadezinha para não falar a verdade, não. Porque o que a gente está vendo é muito isso. Ah, ele é meu amigo, ela é minha amiga. Eu não vou falar a verdade aqui que ela vai se ofender, que ele vai se ofender. Falar a verdade não é jogar letra, não. É o que está escrito. Não tem como fugir. Pelo contrário. Se essa pessoa aí é teu amigo de verdade ou tua amiga de verdade, vai fazer o que é correto. E vai ensinar a verdade, como a verdade é. Mas, irmão, como se escapar de um processo? Fala a luz da Bíblia. Não precisa ilustrar. Só mostra o que está escrito, ora. O que eu falei aqui? Se Deus, Jesus e o Espírito Santo que quisesse mudar alguma coisa, tinha mudado há muito tempo, irmão. Maria seria o modelo exemplo, a mãe de Jesus. Conforme a igreja idólatra diz, a mãe de Deus. E ninguém ia questionar, porque foi Jesus que consagrou ela. Não foi qualquer pessoa. Foi Jesus que consagrou Maria ao apostolado, ao bispado, ao pastorado. Não vou nem me aprofundar muito. Entendeu aí? Mas aí o que acontece? Só teve uma igreja que reconheceu que Maria é maior do que Jesus. E se lascou com isso. Agora está tentando corrigir. Está pensando que, ó, eu não estou observando. Aí agora está lá devagarzinho, tirando Maria, tirando as idolatrias. Por quê eles estão fazendo isso? Porque nós estamos num tempo digital. Digital. Eu trabalho como locutor há quase 15 anos como locutor de rádio. Eu vi a emissora de rádio acabar por causa da internet. A internet derrubou as emissoras de rádio. As únicas que não caíram foram aquelas que estiveram rapidamente, se refizeram a sua tecnologia e colocaram rádio online. Aí permaneceram, a restante caíram tudo. Aí a igreja idólatra, percebendo isso, o que eles fizeram? Vamos refazer. O último agora que entrou agora no lugar do outro que morreu? Não, porque não é Maria. É Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Idolatria não existe. Estou corrigindo o erro daquele que se foi. Meus irmãos, quando Deus falou com Ezequiel, por isso que você precisa conhecer a Bíblia. Ô Ezequiel, fura um buraco aí no templo aí. Olha pelo buraquinho e vê aí como é que os meus sacerdotes estão se comportando. Irmão, irmãs, quando Ezequiel olhou pelo buraquinho, assim mesmo, ó,
Meu Deus, tu não viu nada, Ezequiel. Cava mais um pouquinho, para você chegar até o Santo dos Santos. O que estava acontecendo lá dentro do templo, no Santo dos Santos? Eles estavam todos se pintando na doutrina de Jezabel, doutrina de Aserá, doutrina de Baal, e pegando um pouquinho da adoração a Marduk, que era o deus que o Nabucodonosor servia, deus do D minúsculo, glória a Deus. Estavam todos eles lá se pintando, dançando. E Ezequiel olhou mais uma vez. Ai, meu Deus! Que isso, meu Senhor? Ezequiel, eles estão enganando o povo. O povo está sem a verdade. Olha o que eles fizeram com Jeremias. Irmãos, irmãs, aí se você for para Lamentações de Jeremias, eu vou abrir a Bíblia aqui. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui para não pegar essa outra que está aqui. Livro de Lamentações de Jeremias. Meu irmão, eu leio a Bíblia desde quando eu se converti. Nunca parei, não. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, caiu aqui certinho. Ó, versículo 9 em diante. Só para você entender. E eu vou terminar por aqui, que eu já tenho que ir para a igreja. Glórias a Deus, ó. Os mortos, Lamentações de Jeremias, capítulo 4, do versículo 9 em diante. Os mortos à espada, mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassado por falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor o comprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa do pecado dos profetas e da maldade dos sacerdotes que derramaram o sangue do justo no meio delas. Entendeu aí? Entendeu aí? Devemos a cada dia refletir, analisar e ver aonde nós estamos errando para se consertar. E eu tenho um recado de Deus aqui para todos vocês que estão comigo nas redes sociais e mídias sociais. Se conserte enquanto é tempo. Vocês, sacerdote de Deus, que foi-lhe concedido a revelação da palavra, toma uma posição, assume o teu cajado e apacenta essas ovelhas, porque o Senhor vai cobrar da sua mão a omissão e a falta da verdade da palavra nos templos dele. Demandarei de vossas mãos o sangue de cada inocente que se perder. Corrija-se enquanto é tempo. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. E que o Espírito Santo possa vos orientar naquilo que vós precisais saber. Para concluirmos e terminarmos, vamos ler esse versículo. Ora, último versículo, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentai-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória. E que o Senhor Jesus possa vos esclarecer. Deus possa te orientar nas sagradas escrituras, do Gênesis até Malaquias. Jesus possa vos esclarecer de Mateus até Apocalipse. E que o Espírito Santo possa vos guiar em toda a verdade do Gênesis até o Apocalipse. E que os anjos celestiais possam te guardar hoje, sempre e eternamente. Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, voltaremos aqui novamente com mais palavras reveladas
da parte de Deus. Glórias a Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo. Toma cada ouvinte, cada seguidor, seguidora, cada homem e mulher nas tuas mãos e abençoa cada dia com as ricas bênçãos dos céus. Nos ajuda, Senhor, a manifestar a tua verdade. Abençoa este homem, abençoa essa mulher, pelo poder do teu nome. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.